Geralmente pode ser os dois para responder. Com relação a fazer discípulos, qual é a minha dúvida? Como tratar essa questão de quando você faz o discípulo e o discípulo não é um discípulo comum, vamos dizer assim, né? O discípulo, ele é um ex-detento. Eu falo isso porque eu sou advogada criminalista, então eu lido com esse tipo de pessoa. O discípulo, ele é um transexual, o discípulo, ele é um homossexual, e sendo muito prático, né, a nossa igreja em si, né, o nosso povo, talvez não esteja preparada para receber esse tipo de discípulo. Porque você receber o irmão frentista, né, que está lá no posto, o trabalhador, bonitinho, que vai em casa, vai tomar banho, cheirosinho, vai chegar na igreja, ok. Mas e aquele que, entre aspas, talvez é considerado a escória da sociedade, e você está ali naquele meio? Eu, por exemplo, que trabalho com esse tipo de pessoa, às vezes a gente fica com receio de trazer esse tipo de pessoa para a igreja, porque a gente não sabe como que a igreja vai recepcionar. Então, como ter essa visão, sabendo que talvez a igreja não esteja preparada para receber esse tipo de pessoa? E são pessoas que existem, não tem como a gente tampar o sol com a peneira e achar que elas não existem. Elas existem e elas estão no nosso meio. Eu, por exemplo, lido com esse tipo de pessoa dia a dia, muitas vezes. Então, a minha dúvida é com relação a isso. A sua pergunta ela é pertinente, faz muito sentido. Quando você diz assim, a igreja não está preparada, é um alerta. A gente precisa estar preparado. E aí, minha irmã, eu vou responder com aquilo que nós falamos. No discipulado tem que haver uma intenção. A sua intenção com o detento, com o homossexual, é ganhar ele para Jesus. Certo? E aí, a partir do momento que você tem essa intenção, você vai trabalhar para que a sua volta possa te favorecer para isso. Tipo, você é dessa igreja? Não. Vamos supor que você fosse dessa igreja. Pastor Israel, eu estou com um cliente lá, o cara é detento lá e tal, e o negócio dele pesado, tal, mas eu senti no coração que eu deveria trabalhar com ele. Você já comunicou ao pastor. Eu queria que você me ajudasse em oração, porque eu quero expor, eu quero mostrar para ele que a solução da vida dele está em Jesus, mas eu preciso que ele entenda a minha fala, porque senão, irmão, com todo o respeito que eu vou te falar, porque eu só voltei lá na minha igreja, eu tenho uma ovelha lá, que ela falou assim, pastor, eu estou com um cliente, eu não sei o que eu vou fazer, mas lá no presídio, ele disse que ele é pastor. Aí eu falei com ela, cuidado, porque ele dizer que é pastor, ele pode falar porque até papagaio fala, mas não quer dizer que ele é pastor. E aí ela tem que tomar cuidado, por quê? Porque senão, na maneira que ela vai discipular, ela já pode ir com a barreira. Mas como que eu vou discipular um pastor, né? Não sei, eu vou falar e ele... Irmã, ele é pastor porque lá no presídio há um costume em que eles levantam um líder, e esse líder, mas ele não fez seminário, não tem uma igreja que está cuidando dele, então você vai ter que ter cuidado. Aí quando eu disse para ela assim, você tem intenção de ganhá-lo para Jesus? Você vai falar de Jesus para ele. Se ele tivesse solto, eu quero levá-lo na igreja, aí você vai ter que ter sabedoria. Pastor, vou trazer fulano, ele é um ex-detento, mas lá na nossa igreja teve inclusive isso. Chegou um rapaz lá, todo assim, e aí eu falei com ele, se eu posso expor o seu problema? Pode. Falei, irmãos, está conosco aqui fulano de tal, ele é um ex-detento, ele está precisando de oportunidade, ele precisa de ser amado, ele precisa ser cuidado. Eu fui direto com ele, então ele entendeu qual era a minha intenção com ele. Aí eu não deixei dúvida, eu quis dizer para ele que do mesmo jeito que eu preciso de Jesus, ele também precisa de Jesus. Até porque, minha irmã, quando nós falamos que nós temos que ser parecidos com Jesus, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Pastor, mas lá na minha igreja tem fulano, beltrano? Tem, mas vai ter outro fulano e beltrano que vai amar esse ex-detento,
que vai querer cuidar dele, que vai se importar com ele, porque às vezes, irmão, o nosso foco fica naquilo que está dando errado. E aí eu falo para vocês o que eu falo na minha igreja: vamos tirar o foco daquilo que está dando errado e vamos focar naquilo que está dando certo. Entende? Você conhece na sua igreja um irmão de oração, uma irmã de oração. Irmã, preciso compartilhar contigo aqui. Estou trabalhando com uma pessoa assim, 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 e eu preciso que você me ajude em oração. Comunicou com o pastor, falou com o irmão de oração. Você vai abrindo. Por quê? Porque na hora que ele chegar, a pessoa fala: tem um detento no nosso meio. Pessoal, realmente ninguém vai querer ficar. Lá na nossa igreja teve um outro caso também com homossexual. E aí o que eu fiz? Eu fui de ouvido em ouvido. Irmãos, domingo passado vocês viram? Aquele sujeito lá, ele era gay. Só que o gay também precisa de Jesus. E se ele não encontrar Jesus aqui, ele vai encontrar onde, meus irmãos? Aí a gente tem que ter essa sabedoria, porque é um trabalho um pouco a mais, mas que a gente não pode deixar de falar. E lá na nossa igreja, pastor Israel, a gente está trabalhando muito isso na escola bíblica. E aí, irmão, assim é muito claro, não quer dizer que ser inclusivo ao fato de receber essas pessoas, nós somos coniventes com o erro dessa pessoa. Mas é o fato de maneira intencional, eu quero ver essa pessoa no céu, quero ver essa pessoa liberta. Então Jesus veio para essa pessoa também, entendeu? Só que a gente tem que tomar muito cuidado aí, meus irmãos, é bem espiritual. A gente tem que ser prudente, tem que ter muito discernimento, porque às vezes o adversário pode usar essas pessoas para confundir a gente e tirar a gente da nossa caminhada. É coisa que já aconteceu com a gente também. Bom? Como o pastor irmão Manuel, como o pastor Zé já disse, tem que ser, está nas escrituras, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Por exemplo, a irmã falou em discipulado. O discipulado, como eu disse, ele tem que ser feito homem discipula homem, mulher discipula mulher. Aí você sendo mulher, mas vem uma pessoa que é homem e você quer que ela seja bem para Jesus. Você tem que agregar pessoas à sua volta que possam ter um relacionamento discipulador com essa pessoa. Você pode, está no aberto ou no semi-aberto, você pode fazer um convite para ter algum programa da igreja, não há problema. Você entregar alguma literatura, não há problema. Mas o relacionamento discipulador, este de passar um tempo com a pessoa, em oração, em contato mais próximo, você precisa ter alguém com você, um homem com você. Se a outra pessoa, o discipulado é homem, porque pode acontecer da pessoa, às vezes as pessoas estão tão machucadas, isso às vezes não é maldade da pessoa, é que ela está tão machucada, que quando ela ganha um pouco de amor e carinho, ela apaixona pelo outro. Ela leva para uma outra área, ela não entende que é um amor cristão, ela entende como outro tipo de manifestação de amor. Pode ser porque ela está tão machucada pela vida, que quando ela ganha um pouquinho de atenção, ela entende de uma forma errada. Mas deve ser feito. Nós temos esse equívoco de pensar que é a distinção de pecados. O profeta Isaías, Deus disse pela boca do profeta Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías não disse que era o pecado da mentira, não disse que era o pecado da homossexualidade, não disse que era o pecado do roubo, do homicídio, disse que eram os pecados. Nós é que distinguimos os pecados, mas todos os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tá? Porque a igreja tem um olhar assim, mais atento para os pecados da área sexual, em especial da prática homossexual. Porque nós não fazemos isso. Desde Gênesis 3, nós somos levados, primeiro, a olhar para o nosso exterior, para fora de nós. Por isso que Adão e Eva viram que estavam nus. Você acabou de desobedecer a Deus, em vez de olhar para o seu coração e falar: eu pequei contra Deus, não estou nu. Você já estava nu antes. E nós somos também levados a olhar para os pecados que nós não praticamos. Quem é mentiroso não fala mal da mentira, quem é orgulhoso não fala mal do orgulho. Nós falamos mal de quê? Da prática homossexual, porque nós não praticamos homossexualidade. Fica mais fácil. Fica mais fácil você falar do pecado do outro. Então a igreja realmente, mas isso é um efeito da queda. Eu chamo isso, em teologia, isso é pecado residual. Você entregou a vida a Jesus, você é crente, mas como diz o apóstolo Paulo, ainda o mal que eu não quero fazer eu pratico, e o bem que eu quero fazer isso eu não faço. Pecado residual. Ainda está no nosso coração, a gente está bem, não tem quando o volante está puxando, a gente está sendo sempre puxado ainda para o lado do pecado. Por isso nós fazemos distinção de pecados, distinção de pecadores. Por isso que às vezes é difícil acolher pessoas que têm um pecado que normalmente não é praticado pela igreja.
Mas assim, se chega uma pessoa que é muito orgulhosa, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho tais títulos, eu tenho setor. Você enxerga claramente o orgulho da pessoa, o orgulho é pecado. Aí você faz o quê? Dá o carro para a pessoa, ele vira pecador, vira diabo, não sei o quê, e você não condena, nem trata o coração dele com relação a tudo. Aí é o quê? É procurar um líder, como o pastor Zé disse, agregar valores. Quando você encontra alguém assim que você entende que pode sofrer algum tipo de resistência da igreja, para que a igreja seja sensibilizada para que todos os pecadores, com qualquer tipo de pecado que seja, precisam de Jesus, assim como eu preciso, assim como os irmãos precisaram, para nós termos uma nova vida em Cristo, não é verdade? Então assim, agregar valores, gente, na multidão de conselheiros, a sabedoria, a palavra diz. Aí ajuda, e você pode traçar até uma estratégia, as pessoas com visão diferente, criar um ministério, uma capelania carcerária, que ajuda muito as pessoas, e outras tantas coisas que podem ser feitas. Perguntas? Está pela ordem. Eu tenho. Não precisa do microfone, não? Consigo falar. Doutor. Eu queria saber um pouco mais sobre o discipulado em grupo. Quais formas eu posso fazer esse discipulado em grupo? O número, vamos dizer assim, de pessoas assim, de limite. Enfim, queria saber mais sobre esse assunto. É isso aí. Na visão da igreja multiplicadora, nós temos um pequeno grupo multiplicador. É bom a gente sempre lembrar desse MI, porque a ideia é multiplicar. E aí, por exemplo, lá na UFES, existe o pequeno grupo lá na UFES, de discipulado. Acontece o tempo de comunhão, o tempo de bate-papo deles, mas o tempo de cuidado. Automaticamente, as pessoas que vão chegando, elas vão se familiarizando e aí elas vão confiando no outro e aí vai, pai, preciso de uma ajuda sua aí, eu estou com um problema lá na minha família para resolver e tal, e você começa então a desenvolver essa confiança nessa pessoa ao ponto de você tomar essa pessoa para ser o seu discípulo. Mas a sua pergunta é o quê? No grupo, o que é legal e o que não é legal? Eu volto lá no começo da minha fala. O legal é você ter condição de cuidar dessas pessoas. Pô, mas você é o cara, você tem uma condição muito boa e você consegue dar conta de um grupo de 10, você consegue dar conta de 15, mas não é o ideal. É legal, mas não é o ideal. Por quê? Automaticamente, se é um grupo de 10, se é um grupo de 15, a sua demanda de tempo, porque nós podemos falar também na questão prestação de contas, que você vai ligar, fulano, e aí, você resolveu aquele problema? Você compartilhou, você estava com um problema aí de enfermidades na família, tal. Se você tem 2, você vai fazer com 2 ligações no dia. Se você tem 15, você vai ter que fazer com 15. Porque se falar assim, não, eu tenho 15, mas rapaz, só consegui atender 2, aí não valeu. Então, geralmente, quando a gente fala de discipulado, nós estamos falando tete a tete, vida na vida. Agora, o que pode acontecer é o quê? Dentro desse pequeno grupo, você percebe a possibilidade e aí você chama alguém para te auxiliar para que possa acontecer o discipulado. Mas o primeiro foi o pequeno grupo. Pequeno grupo, 10, 15 pessoas, pode tocar normalmente. Mas na questão de discipulado, eu não oriento você ter, eu tenho 15 discípulos, tenho 10 discípulos, porque você não vai conseguir dar conta desses 10, desses 15. Aí o que você pode fazer também, que geralmente é muito bom, mas aí tem que ser coisa pensada, você já faz sabendo. Não vai ser nada muito eficiente, não vai ser nada que vai dar muito certo, mas no seu coração está resolvido. Eu quero levar para esse grupo, lá do pequeno grupo, lá na faculdade, ou lá no meu trabalho. Trabalho numa empresa que tem 50 funcionários. O meu patrão liberou 15 minutos ali, onde eu pudesse ter um momento. Eu posso desenvolver algo em que, mesmo que eu fizesse com o discípulo, eu posso lançar para eles, mas eu tenho claro que eu não vou dar conta. O importante é você entender, você não vai dar conta de maneira eficiente. Pastor, mas é melhor então ter um encontro
dar conta ou não ter, aí eu vou ter que dizer para você, é melhor ter um encontro. Por quê? Porque pode ser que nesse encontro você perceba a necessidade que alguém está passando, e aí você lembra, pô, mas lá na igreja eu tenho um irmão que pode me ajudar nisso aqui. Você não perde a oportunidade do coletivo, mas você vai tornar esse atendimento um atendimento pessoal. Entendeu? Mas por quê? Porque você é águia, você já está ali ligado. Rapaz, a história desse cara é parecida com a história. Nossa, fulano, vou trazer fulano para isso aqui. Você vai agregar, você vai trazer essa pessoa para perto de você. Aí você, na sua inteligência que Deus te deu, você consegue ter a reunião do seu pequeno grupo, que é um momento que vai ter edificação para as pessoas, um momento que vai ter comunhão entre as pessoas, porque o ser humano precisa de comunhão, ele precisa de ter esse alimento e vai ter esse cuidado, porque você visualizou, Deus te capacitou para você lembrar que lá na sua comunidade de fé, você tem alguém que pode ajudar o irmão naquela situação. Então, por mais que a minha visão não quer dizer que o discipulado e o discipulador é por uma questão de estar em pecado, mas é uma questão de cuidar da pessoa. Então, automaticamente, fulano pode cuidar melhor dele do que eu. Cara, sem crise nenhuma, passe para fulano. Quer ver uma coisa? Já aconteceu lá na minha igreja. Às vezes a pessoa tem um problema com drogadição. E aí, o sujeito caiu. Inclusive eu tenho um irmão que ele está na drogadição. Aí o sujeito caiu, aí ele se converteu. Foi para o centro de recuperação, passou o tempo dele lá no centro de recuperação. E agora o que acontece? No meu convívio tem uma pessoa que eu quero ser discipulador dele, mas ele está com problema de drogadição. Mas lá na minha igreja eu tenho um cara convertido. Não, mas ele pode somar na vida dele. Então não adianta eu dizer para ele que eu entendo, que vai dar certo. Não, eu vou agregar, entendeu? Aí eu vou procurar. Não, lá na igreja tem alguém lá que vai me ajudar nisso aí. E aí, meus irmãos, não é nem quem é melhor e nem quem é pior. É quem tem a condição, quem passou por aquilo ali, e certamente Deus vai te orientar de maneira melhor. Então, queridão, na questão coletiva, não é tão eficiente, mas é melhor acontecer com deficiência do que não acontecer, mas sempre com esse olhar, vida na vida, pessoa cuidando de pessoa. Uma figura boa para você entender a quantidade de pessoas. São 10 pessoas, eu tenho 2 grupos de casais com 9 casais em cada grupo. É difícil cuidar dos 2. Eu não dou conta, preciso de ajuda. Mas assim, para você entender bem essa dinâmica, pensa que você tem ovelhas, porque a figura do discipulado é a figura de um pastoreio. A gente não chama os líderes de PG de pastores, porque o pastor, na nossa percepção batista, é uma ordenança dada por Deus, é um cargo dado por Deus, tem uma coisa diferente, não é? Mas é o dom do pastoreio, do cuidado. Então, assim, a figura do discipulado é a figura do pastoreio, e a figura do pastoreio é a figura do cuidado. Se eu te desse quantas ovelhas, ovelha mesmo, bicho, você conseguiria vacinar, tosquiar, conduzir, levar a águas tranquilas, alimentá-la com pastos verdes, com a rotina que você já tem? Ou o que você precisaria abrir mão da sua rotina agora, da sua agenda, para que você cuidasse dessas tantas ovelhas? Se você pensar quantas ovelhas você consegue cuidar com todo esse zelo, cuidado, sem deixar ela cair no buraco, sem deixar o lobo pegar, sem deixar a lã crescer demais, vacinada, cuidadinho, bonitinha, essa é a quantidade de gente que você pode ter no PG. Se for 5, é 5, amém. Você consegue cuidar de 5 pessoas. Se for 10, é 10. Se for 15, é 15. Mas não fique de olhos na quantidade de números. Fique de olho em quantas pessoas você consegue zelar, pastorear ali com os detalhes. E aí você vai saber quantas pessoas você pode ter no PG, no pequeno grupo. Uma coisa bacana dentro disso aí também, Micael, é que ao tomarmos a decisão de fazer discípulos, de cuidar de alguém, que se comece com para ganhar experiência e conhecimento. Eu não sei qual dos dois colocaram, mas é aquela questão do, acho que foi o pastor Ziel, a questão do dinamismo, né?
Hoje, você começa um pequeno grupo de estudo bíblico, como nós fazemos aqui, Evangelho de João, e aí a casa, a família nos recebe muito empolgado, com muita alegria. Aí você vai fazer 4 lições, 30 minutinhos, 40 minutinhos, uma vez por semana na casa dessa família. E eles nos recebem com muita alegria. Lá pela 3ª lição, eles começam a passar para nós algumas dificuldades. Aí vão mandar uma mensagem dizendo assim: tem como a gente adiar para a semana que vem, que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Tem. Aí, com muita luta, você faz a 3ª lição. Aí, 4ª lição. Tem como acontecer isso, não vai dar para fazer hoje não. Isso vai acontecer. Essa parte que eu estou usando como exemplo é uma experiência negativa. Você vai perceber que as pessoas não querem mais continuar. Uma experiência positiva. Você vai começar um pequeno grupo, um estudo bíblico, e vai começar a desenvolver relacionamento na casa de uma pessoa que você fez os 2 primeiros passos, conheceu, que foi o exemplo do João, frente a isso que o pastor Zé usou. E aí, você consegue sentar com ela uma vez por semana. Você foi para lá, nunca sozinho, sempre acompanhado. Você foi para lá para o estudo bíblico para essa pessoa. Quando você chegar lá, vai ter 2 pessoas. Por quê? Está tão empolgado com a ideia que já convidou a esposa, um filho, será alguém da família. Lá no 2º encontro, você vai chegar na 2ª lição, vai ter 4 pessoas. E eu já vivi essa experiência várias vezes. Ele mesmo vai começar a convidar os amigos e vão dar sequência aos estudos, vão começar a frequentar a igreja, vão começar a participar da vida da igreja, e essas pessoas de fato vão concretizar uma entrega a Jesus, vão ser batizados, se tornarão membros da igreja, serão discípulos de Jesus efetivamente e vão passar a ser cooperadores para a expansão do reino de Deus. Então essas coisas acontecem. Aí é necessário antecipadamente o treinamento, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo que está sendo falado nesse ontem e hoje é apenas, vamos dizer assim, resumos do que pode ser aplicado à vida de qualquer igreja, né, pastor? Esse material que o pastor Osiel colocou aqui, eu fui membro de uma igreja que a gente viveu isso. Então já estudamos isso, a gente já viveu isso de uma maneira intensa, né? E aí, a partir desse encontro aqui, podemos nos despertar para treinamentos efetivos, né? Um encontro por semana. Estou fazendo a mentoria com o Thiago toda semana. E olha que eu já fiz isso, eu decidi rever tudo, para lembrar, em troca de experiência. Mais perguntas?